A paz de Cristo, glória a Deus. Que bom estarmos aqui na casa do Senhor, abrindo mais uma lição da palavra de Deus. Eu quero fazer a divisão das salas, os adolescentes estarão ali, apenas os jovens ficarão aqui conosco também, em virtude dos eventos que nós estamos preparando, os jovens ficarão e os adolescentes estão liberados. Bom, abra a sua revista, lição de número 1. Nós vamos tentar fazer um resumo da lição 1 e da lição 2. Você que já tem a sua revista, lição de número 1, José, um líder proativo. Eu quero aproveitar essa oportunidade e agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui, ao nosso pastor Cristian, a pastora Daniele, pastor Gustavo, Elaine, todos os companheiros, a igreja do Senhor Jesus, que nós estamos aqui para aprender da palavra de Deus. Lição de número 1, nós temos aqui o texto que está em Gênesis, capítulo 41, versículos 38 a 44, diz assim a palavra de Deus: E disse Faraó a seus servos: Acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: Vês aqui, te tenho posto sobre todo na terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José. E o fez vestir de vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro em seu pescoço. E o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: Ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: Eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. Glória a Deus. Eu quero que você que tem a sua revista, leia comigo o texto áureo da nossa lição. Você que está aí com a revista, vamos ler todos juntos o texto áureo dessa lição tão importante. 1, 2, 3. Agora, pois... Glória a Deus. Olha que coisa interessante. Você tem aqui a primeira lição falando sobre um líder proativo. É uma lição importantíssima porque nós vamos tratar aqui sobre liderança. Estamos abrindo esse trimestre para falar de liderança. E a primeira questão aqui é sobre a proatividade. Uma pessoa que se antecipa, uma pessoa que faz as coisas com antecipação, uma pessoa que é de Deus, e aqui nós vamos falar de José nesse aspecto. Eu passando aqui rapidamente os avisos da EBD, eu tinha esquecido. A maratona no último final de semana, vai ser no dia 29, que é o nosso sábado. Nós vamos estar aqui na Maratona EBD, recebendo a transmissão lá do Rio e também transmitindo daqui para outras igrejas, tá bom? E também de Portugal. Falando da faculdade, a Faculdade Vitória em Cristo, estamos com o nosso curso do seminário aberto, todas as quintas-feiras aqui também. Bom, aí a gente vai falar então hoje, num resumo dessas duas lições, sobre José, um líder proativo, e sobre Moisés, como um líder fiel à sua casa, a casa de Deus. E aí a gente falou também do texto áureo, a gente já acabou de ler o texto áureo dessa lição, que é este que fala que Deus usou José para salvar não só a sua casa, mas também, não só a sua família, mas também toda uma nação. E essa nação, o Egito, serviu de celeiro para muitas outras nações. Então Deus quer usar a nossa vida para abençoar outras. E essa é uma lição importantíssima sobre liderança. E por isso eu quero trazer uma frase de um autor interessantíssimo. O Dr. John Calvin Maxwell, ele escreveu mais ou menos 60 livros sobre liderança. Ele é um ícone sobre liderança no mundo. É um pastor americano. E ele já escreveu aproximadamente 60 livros. Eu fico imaginando como que é escrever 60 livros sobre um determinado tema, ou sempre sobre um tema. Veja quanto assunto nós temos. E você está hoje iniciando um estudo na palavra de Deus, um trimestre, 3 meses, sobre liderança. E o que eu quero chamar a sua atenção é que ele escreveu 60 livros sobre liderança. E olha o que ele diz sobre isso.
Tudo que ele aprendeu está onde? Está na Bíblia. Tudo que ele aprendeu sobre liderança, ele extraiu de onde? Da Bíblia. Então você está na escola bíblica dominical, você está no lugar certo. Você quer aprender a liderar alguma coisa da sua vida? Você está aqui. Você vai aprender com a palavra de Deus. E ela tem muita coisa para nos ensinar. Se ele escreveu 60 livros, eu ainda imagino que dá para escrever mais. Eu ainda imagino que dá para extrair mais coisas ainda. Então, a lição de número 1 fala sobre José. E no tópico 1 da sua lição, você vai reparar que ele vai primeiro apresentar quem é José. Apesar de ser, talvez, uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, falar sobre José, é importante você ter consciência de que José, ele era filho de Jacó. E aí você olha um pouquinho para este gráfico, só para entender um pouquinho da cronologia e dessa árvore genealógica. Você tem o patriarca Abraão. Deus chama Abraão, o escolhe, e Abraão, ele agora é um homem que vai iniciar uma nação. Você vê que Abraão não tinha filhos, e Deus faz um milagre na vida dele. Ele tentando arrumar um jeitinho, ele então tem Ismael com Agar, e daí saem os povos, os árabes. Você então tem agora o filho da promessa, quando então Abraão cai em si, ele e sua esposa Sara têm um filho, esse filho é o Isaac, e o Isaac então dá origem ao povo de Deus, dá origem ao que nós vamos chamar de Israel. Mas não só Israel, porque quando Isaac teve os seus filhos, os meninos eram gêmeos, e aí você tem Jacó e Esaú. Esaú dá origem aos edomitas, que se você analisar hoje, a região de Edom era aproximadamente aquela região da Jordânia. Então quando você for a Israel, você vai olhar que do lado do rio você tem a Jordânia, os descendentes de Esaú, e do lado de cá, do rio Jordão, você tem os israelitas, eles são irmãos. Então você tem esse povo vivendo e habitando naquela região. E aí você tem então que Jacó, Deus o abençoou, e então ele dá origem aos 12 filhos de Israel. Os 12 filhos de Israel, e você tem o 11º, que é José. Nós vamos estudar um pouquinho sobre José. José tem um detalhe interessante, porque ele nasce de Raquel, a esposa amada. Ela também não podia ter filhos. Isaac também orou. Aqui, Jacó também teve que orar, também teve que buscar a Deus, para que Deus fizesse um milagre aqui. E aí, então nasce José. José é o filho da esposa amada. Sendo assim, vocês vão perceber a preferência de Jacó por José. Ou melhor, Jacó por seus filhos, né? Jacó aqui tem uma preferência exclusiva, ele dá uma túnica de várias cores para aquele menino. Você percebe que ele trata José diferente. Ele trata o menino de uma forma totalmente diferenciada dos demais. E agora, José ele tem um tratamento especial. Mas ele é um menino especial. E a gente vai olhar que, aí a gente olha que José é tratado no tópico 1 da nossa lição, como sonhador. Apesar dele ser aquele filho da velhice, aquele filho importante, ele também era um menino que tinha revelações de Deus em sonhos. E você olha nesse tópico 1 da lição, que José sendo um sonhador, ele começa a receber as revelações de Deus. José é um sonhador, ele está ali olhando a sua condição como filho de Jacó, mas ele já está se enxergando como alguém que vai liderar. Ele já está vendo a liderança lá na frente, ele já está vendo, então olha na sombra, ele já se acha um Superman, ele já se acha uma pessoa que realmente vai ser alguém na vida. Ele não está ali apenas achando que ele é só o filho de Jacó, mas ele sabe que Deus tem um plano na vida dele. E um detalhe interessante é que ele é um sonhador. E a lição nossa, ela trata alguns aspectos importantes, porque alguns vão dizer assim, não conte os seus sonhos, porque algumas pessoas vão criticar, outras vão debochar da sua vida, do seu sonho. Então alguns vão dizer assim, não conte. Alguns até chegam a dizer que a falta de experiência fez com que José contasse tudo para todos. Talvez você não precise contar para todos. Você precisa compartilhar um pouco dos seus sonhos com alguém, sim. Você precisa compartilhar um pouco das suas conquistas. Você precisa compartilhar. Não é esconda tudo, mas também não conte tudo para todo mundo. Tem coisa que Deus colocou no teu coração, que você precisa guardar onde? No teu coração. O que Maria fazia? Ela via Jesus lá no templo, fazendo perguntas para os doutores.
ela via o que Ana falou, ela viu o que Simeão falou do menino, ela viu o que os magos fizeram, ela viu o que os pastores contaram, e a Bíblia diz que Maria guardava tudo aquilo no seu coração. Tem coisas que você precisa guardar, tem coisas que você precisa compartilhar, então a nossa maturidade precisa evoluir para a gente conseguir saber quando e como nós vamos contar. Mas infelizmente o José contou para os seus irmãos, ele contou para o seu pai, os irmãos ficaram com inveja, que já percebiam um tratamento diferenciado. A gente costuma dizer que não existe filho predileto, certo? Mas não é isso que a gente vê aqui. Aqui, José é literalmente o filho preferido, o queridinho do papai. Vocês vão perceber que tem sim uma preferência. Vocês vão perceber que quando a gente está falando lá sobre Isaac, né, e a Rebeca, o Isaac prefere o Esaú, está nítido no texto, enquanto que a Rebeca prefere o Jacó. Você percebe que há uma preferência. Apesar disso, os pais, nós como pais, tentamos tratar como se fossem iguais, mas na prática, sempre tem um, né? Em toda família eu acho que tem isso, na minha também tem. Na minha família, apesar de eu ter uma filha só, na minha família em 3 irmãos, tem lá entre os 3 irmãos, tem um que é mais queridinho, entre os 3, e os irmãos ficam com ciúmes, e nesse caso, apesar de eu ser o mais velho, nesse caso eu sou, entre aspas, eles reclamam que eu sou o mais queridinho da mamãe, então, que a mamãe trata melhor eu, que a mamãe, quando eu vou viajar, porque eu moro longe, quando eu chego lá, a mãe faz tudo, faz uma comida especial, então a mãe é mãe, né gente? É assim que mãe trata a gente, e eles ficam com ciúme, porque o filhinho querido está vindo, né? O filhinho querido, e ficam tudo assim, mas toda a família tem, e o fato é que José, ele é um sonhador, ele contou para todo mundo, e quando ele conta para o seu pai, o pai pega até repreende-o, filho, você está falando que eu, seu pai, tua mãe, nós vamos nos prostrar diante de você? Que negócio é esse? Mas ele contou, ele recebeu o sonho. Irmãos, você quando está sonhando, você deita para dormir, você sonha o que você quer? Não. Então aqui a gente diz que de fato era um sonho que Deus deu para José. Foi Deus quem estava traçando um caminho, foi Deus quem planejou, foi Deus quem traçou esse caminho. E aí, olha só, existe um texto que a gente precisa observar, Provérbios 13:3, então guarda isso com você. Quem toma cuidado com o que diz, está protegendo a sua própria vida, mas quem fala demais, destrói a si mesmo. Então não conte tudo para todos, mas não deixe de contar aquilo que Deus tem colocado no seu coração, para pessoas de confiança. Então não seja o extremista. Aí na nossa lição tem um quadrinho, que chega a dizer o seguinte, nesse quadrinho que está na nossa lição, diz assim: precisamos aprender a conter o nosso entusiasmo, a falar acerca dos sonhos e planos que temos em andamento, para não sermos prejudicados ou até impedidos de alcançá-los. Jacó exortou José sobre o segundo sonho, e guardava esse negócio no seu coração. Então a observação da nossa lição é que você precisa tomar cuidado, talvez você precisa conter um pouco do seu entusiasmo, e não contar tudo, porque sempre tem pessoas mal intencionadas. Mas, aí a gente chega num tópico importante, 1.2 também. E aí quero que você preste atenção nessa ilustração, né? José é alvo de inveja e vítima de conspirações. Tem gente que não está aplaudindo o seu sucesso. Tem gente que quer fazer o quê? Quer te derrubar. Tem gente que quer chutar o pau da barraca. Tem gente que quer derrubar você da escada. Tem gente que não quer ver o seu progresso. Mas você precisa aqui permanecer fiel a Deus. O texto vai mostrar o que aconteceu com seus irmãos. O que aconteceu nesta ocasião foi que nós percebemos que os irmãos invejosos, num determinado momento, eles foram pastorear numa região ao norte de Israel. E aí o que acontece? Eles moravam em Hebrom. E então José vai até eles. O pai manda José até eles. E no momento dessa caminhada, ele tem que caminhar muito tempo. Quando ele está chegando, ele encontra algumas pessoas que dizem assim: seus irmãos foram para Dotã. Então ele vai até a parte norte de Israel. Quando ele chega lá, os irmãos o veem de longe e começam a planejar. Bom, estamos longe de casa, nosso pai não está aqui, vamos dar um jeito nesse menino? Vamos dar um fim na vida dele?
e começaram a planejar a morte do seu irmão. Até que então Rúben, o mais velho, disse: não podemos atentar contra a vida do nosso irmão, não vamos matá-lo. Então o que a gente faz? Bom, eles não sabiam o que fazer. Encontraram uma cova, um poço sem água, jogaram ele lá dentro. Ao jogar ele lá dentro, eles ficaram tramando: o que a gente vai fazer? De repente eles veem uma caravana de viajantes, de comerciantes. E quando eles veem aquela caravana de comerciantes, vem uma ideia: bom, ao invés de matá-lo, vamos vendê-lo. Ao invés de matá-lo, vamos nos livrar dele, vamos vendê-lo como escravo. E aí eu quero chamar sua atenção para uma pergunta. Eles decidiram vender José como escravo. E eu faço essa pergunta para você: por quantas moedas eles venderam José? É um detalhe interessante. Por quê? Existe um preço. Deixa eu mostrar para vocês. Alguns de vocês talvez pensaram: foi por 30 moedas de prata. Mas não foi por 30. Deixa eu mostrar o versículo para vocês. Vamos junto comigo? Passando, pois, os mercadores midianitas tiraram e alçaram a José da cova e venderam José por quantas? 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Por que eu quero chamar sua atenção para isso? Porque olha só, o denário era uma moeda romana. A dracma era uma moeda grega. Então você tem uma moeda romana e uma moeda grega na época de Jesus. Eu só estou dando uma ilustração para vocês saberem a diferença entre as moedas. Essas duas moedas são moedas de prata, não são moedas de ouro. São moedas de prata. Esse era um preço. E havia um preço por um escravo. Você também vai encontrar uma outra moeda chamada siclo. Que moeda é a siclo? Siclo de prata, é o que está escrito em Êxodo. Siclo era a moeda que hoje nós chamamos de shekel, que até hoje em Israel a moeda de lá se chama shekel. Essa é o ciclo. Por 30 ciclos de prata era o valor que se pagava por um escravo. 30. Por quanto José foi vendido? 20. Então olha só. Por quantas moedas Jesus foi vendido? Jesus foi vendido por 30. Mas deixa eu mostrar para vocês. Aqui ó, Jesus, quando Judas entrega e traz Jesus, ele vende Jesus por 30 moedas de prata. Jesus foi vendido por 30, José foi vendido por 20. O que equivalia, só para você ver o texto, lá em Êxodo 21, 32, quando uma pessoa sofria um dano, um boi chifrava um escravo e o escravo morria, qual era o valor de restituição? Daí surgiu o valor de 30. 30, você tem aqui ó, 30 moedas, 30 ciclos de prata, 30 shekel, o shekalim, que é o plural, é o que você vende um escravo. Jesus foi avaliado pelo valor de um escravo. Os irmãos de José venderam José por 20. O que eu estou querendo chamar a sua atenção é que já havia uma profecia sobre Jesus. Zacarias profetizou que Jesus seria vendido por 30 moedas de prata. Ele seria avaliado e vendido por 30 moedas de prata. 520 anos antes de Jesus nascer, antes de Jesus ser entregue, Deus já tinha usado o profeta para dizer por quantas moedas Jesus seria avaliado. E eu quero fazer essa pergunta para você: quanto vale a sua vida? Deixa eu fazer uma ilustração agora, com muita atenção. O que eu tenho aqui? 50 reais. Tá. Quem quer 50 reais? Aleluia! Não é o Silvio Santos? Oi! Não é? Mas olha só, quem quer dinheiro? 50 reais. Olha só, vários dos irmãos querem 50 reais, certo? Quantos ainda querem esses 50 reais? Ainda tem gente que quer? Tem? Puxa, que interessante. Ainda quer? Está amassado. O senhor quer também?
Está amassado. Continua querendo? Puxa. Misericórdia. E agora? Alguém quer? Ainda tem gente que quer. Interessante essa ilustração. Sabe por quê? Por que você ainda quer isso aqui? Porque ela continua valendo? Pois é. As pessoas podem te desvalorizar. As pessoas podem bater em você, as pessoas podem amassar você, as pessoas podem pisar em você, as pessoas podem humilhar você, mas você continua tendo valor. Quanto vale a tua vida? Aleluia! Quanto vale a tua vida? E eu vou te dizer uma coisa, sabe que Jesus virou para você e falou? Você não foi comprado com ouro, você não foi comprado com prata, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, aleluia. Você tem muito valor para Deus, você está aqui porque Deus valorizou a sua vida. Tem pessoas te desvalorizando, tem pessoas falando mal de você, tem pessoas te vendendo, tem pessoas te traindo, tem pessoas te humilhando, mas Deus valoriza a tua vida, aleluia. Deus valoriza, Deus deu o que Ele tinha de melhor para comprar e resgatar a sua vida. Você tem valor, então saiba disso. As pessoas podem te humilhar, podem fazer o que quiser com você, mas você tem valor diante de Deus. Você tem valor, você foi comprado com um preço maravilhoso. Então valorize a sua vida, não deixe as pessoas dizerem as coisas de você. José foi vendido, desvalorizado, vendido como escravo, chegou lá no Egito, e agora a gente vai falar um pouquinho dessa trajetória de José. O que aconteceu com José nessa trajetória? É a trajetória de um homem íntegro, que apesar de ser pisado, apesar de ser vendido, ele permaneceu sendo fiel, íntegro, aquele homem de Deus que ele recebeu a educação do seu pai. Ele foi homem de Deus. E aí eu quero dizer para você, que no tópico 2 da nossa lição, diz assim: um grande líder mantém-se íntegro. Ou seja, independente da circunstância, um grande líder, ele permanece sendo fiel, ele é íntegro, ele não negocia os seus valores. Você tem valor, você vai preservar os seus valores. Nós vivemos num mundo totalmente complexo, num mundo que os valores, muitos têm desvalorizado. Hoje ser honesto parece que é ir na contramão. Hoje a pessoa tem que entrar nos esquemas do mundo, mas Deus falou para você e para mim permanecermos fiéis, para eu e você permanecermos íntegros. Então você tem que guardar a sua integridade. José não mudou, ele continuou sendo uma pessoa íntegra. No tópico 2.2 da sua lição diz que o grande líder, ele se levanta em qualquer lugar. E aí pega essa daqui: José foi honrado na casa do pai, vendido como escravo, mas quando ele chegou na casa de Potifar, Potifar comprou ele no mercado. Foi no mercado, foi numa feira, como você compra alface, tomate. Eles foram lá e compraram José. José foi vendido como escravo, foi comprado como escravo, foi trabalhar na casa de Potifar como escravo. Mas lá, o que um escravo tem? Outra pergunta: o escravo tem direito da sua própria vida? Não. Ele tem direito à comida? Ele é um objeto, ele é uma propriedade de alguém. O escravo não tem nada. Então o que aconteceu? José, como escravo, não tendo nada, ele começou a trabalhar. O patrão olhou, Potifar olhou, falou: esse camarada tem futuro. Colocou ele numa posição melhor, até colocá-lo sobre a administração de toda a sua casa. E o texto diz que ele prosperou lá. Ele fez com que a casa de Potifar prosperasse, porque ali havia um líder íntegro. Então ele se levantou na casa de Potifar. Agora, quando José vai para a prisão, depois da calúnia levantada pela esposa de Potifar, ele vai para a prisão. Preso tem alguma coisa? Que direito tem um preso num calabouço? Nenhum. Pois ele está preso. E lá preso, ele começa a viver dentro da prisão. Ele ganha a confiança do carcereiro. O carcereiro entrega para ele a administração da cadeia. Aí eu te pergunto: você já viu algum preso administrar a cadeia? Pois aqui na Bíblia tem José administrando uma cadeia. Ele não tinha nada, mas Deus estava prosperando a vida dele dentro da cadeia.
Quando chegaram as pessoas ali, ele interpretou, o copeiro e o padeiro, ele interpretou os sonhos. Ele pediu para lembrarem dele, não lembraram. Ele acertou na interpretação, mas não lembraram-se dele. Mas chegou um dia que o faraó teve um sonho. Na verdade, o faraó teve 2 sonhos que são o mesmo sonho. E então José vai tornar-se governador do Egito. Glória a Deus. Não importa se você está no cárcere, não importa se você está na casa de Potifar, não importa se você é escravo, não importa, Deus vai te abençoar onde você estiver. Deus é contigo onde você estiver. Não é o lugar, é onde você estiver, porque aqui não tem a prosperidade do ter. Eu disse, escravo tem alguma coisa? Não. Preso tem alguma coisa? Não. Não é a prosperidade do ter, porque hoje muitas vezes a gente é medido pelo que a gente tem, mas aqui José é medido pelo quem ele é próspero, Deus é na vida dele, e eu quero dizer para você, Deus é na tua vida, Deus é onde você estiver, Deus estará com você, então Deus está na tua vida. Aqui ele está falando, um líder se levanta em qualquer lugar, em qualquer situação. Terceiro tópico da nossa lição aí, 2.3, diz que o grande líder faz uso dos seus dons. José tinha um dom, ele sonhava. José recebeu o dom de interpretar sonhos. Então quando chega o padeiro, quando chega o copeiro, ele observou que eles estavam com semblante triste. Outra questão de um grande líder, ele observa. E aquele observou, ele viu que eles estavam tristes. Ele chegou e fez a pergunta, o que está acontecendo com vocês? Aí eles falaram, nós tivemos um sonho. O meu sonho foi assim, assim e assim. O outro também contou o sonho, meu sonho foi assim, assim e assim. Olha o que acontece. O que levou José a se tornar governador do Egito? Foi o momento dele se preocupar com alguém. Foi o momento em que ele usou o dom que Deus deu para ele. Ele interpretou o sonho do padeiro e o sonho do copeiro. O que aconteceu com o padeiro? O padeiro morreu depois de 3 dias. O que aconteceu com o copeiro? Foi restituído ao trono do faraó para servir o vinho do faraó. Por causa desta condição, do uso desse dom, um dia o faraó teve um sonho. Ninguém conseguiu interpretar o sonho, mas o copeiro que estava lá com o copo na mão, escutou o assunto e falou, nenhum mago consegue, nenhum astrólogo consegue, nenhum feiticeiro consegue, nenhum sacerdote consegue, e agora, quem vai conseguir? O copeiro está lá com o copo na mão. Permissão para falar, faraó? Ele tinha que pedir permissão. Olha, lembra que o senhor me mandou para a prisão? Quando eu estava na prisão, ele deu testemunho de alguém que tinha um dom, e ali quando ele conta o testemunho, o faraó fala assim, manda trazê-lo já, manda trazer. E aí o José foi trazido à presença do faraó. Veja, use os seus dons, não importa. Ah, mas ele usou o dom dele aonde? Num domingo à noite, com a igreja lotada? Não, ele usou dentro da cadeia. Usa o seu dom onde você estiver. É lá na rua, é no seu trabalho, é no seu trabalho, é onde ninguém vê, mas saiba que Deus vê, Deus conhece, Deus sabe, Deus quer que você use o dom que Ele te deu, você precisa ser usado por Deus, não é só ficar no holofote, Deus quer que você use aquilo que Deus te deu, seus dons são para serem usados, então use aquilo que Deus te deu, em nome de Jesus. Um grande líder faz isso. O que mais que ele fez? Tópico 2.4, o grande líder sabe que para tudo quanto há um tempo certo, tudo tem um tempo. Quando ele foi vendido, ele tinha 17 anos de idade, 17 anos de idade. Quando foi que ele chegou no governo? Aos 30 anos de idade. Fazendo uma conta rápida, você chega aí que passaram-se pelo menos 13 anos. O sofrimento de José não foi uma semana, não foram 2 dias, não foram 3 dias, foram 13 anos de sofrimento. Mas um dia chegou a hora
de Deus fazer o que Deus tinha dito que ia fazer. Deus revelou os sonhos para ele, mas Deus cumpriu os sonhos que Deus mostrou para ele. Deus cumpriu, Deus vai cumprir, não importa quanto tempo passe, Deus vai cumprir. Isaac orou 20 anos e Rebeca teve os filhos. Olha só, às vezes você fala assim, eu estou orando, Senhor, já faz 10 anos, continua orando. Eu estou fazendo a campanha da vitória, continue fazendo a campanha. Mas Senhor, eu continuo jejuando, continua jejuando. Não chegou? Continua, porque se Deus falou que vai cumprir, vai cumprir. Você tem que esperar o tempo de Deus. Eu sempre lembro de uma coisa, né? Coisa que aconteceu na minha vida. Eu tinha 12 anos de idade, e Deus falou com alguém, Deus deu um sonho para uma irmã, que me via em cima do púlpito orando. Eu tinha 12 anos de idade, eu podia ser obreiro. Quem subia no púlpito era presbítero, evangelista e pastor. Eu, por um acaso, com 12 anos, podia subir no púlpito? Só se fosse para dar um testemunho. Mas do contrário, subir no púlpito, dobrar o joelho e orar, ela me viu, eu já tinha 12 anos. Deus foi falando, Deus foi usando um vaso aqui, um vaso ali, um vaso lá. Hoje, quando eu lembro, eu falo assim, mas se passaram muitos anos. Muitos anos. Não foi do dia para a noite. Não foi do dia para a noite. Eu fui obreiro pelo menos uns 4 anos. Diácono, cooperador. Não, diácono, cooperador uns 3. Depois diácono, mais uns 3, 4. Depois presbítero, mais uns 3, 4, 5. Depois, e aí você vai. Mas Deus falou. Mas vai ser na hora? Não. Vai ser no tempo que Deus quiser, na hora que Deus quiser. Então, a nossa vida, ela tem um tempo, e nós precisamos saber o tempo. Deus está preparando a nossa vida. Davi foi ungido rei, muito novo. Quando ele assumiu o trono, ele já tinha mais de 30. Então veja, se você olhar, tudo tem um tempo, você precisa saber o tempo, e José aprendeu esse tempo. E último lugar aqui desse tópico, 2.5, o grande líder reconhece e aproveita as oportunidades. Então olha só, quando José chegou na frente do faraó, sabe o que ele fez? Ele interpretou o primeiro sonho, o segundo sonho, interpretou os sonhos. Aí ele pegou e deu 2 conselhos para o faraó. Olha, faraó, saiba o senhor, a interpretação é essa, são 7 anos de fome, de grande bonança, e 7 anos de grande fome. A fome vai ser tão grande, que vai consumir os anos da bonança. Mas vou te dar um conselho, faraó, fica a dica, hashtag fica a dica. Ele diz assim, coloque um homem sábio, inteligente, para administrar. Aí ele foi e falou, coloca um homem sábio para administrar. Olha, faraó, faça isso também, guarde 20% de tudo que você produzir. Coloque supervisores, coloque coordenadores, faça isso. Ele já deu a dica. Ó, faraó, acha um camarada inteligente como eu. Ele não disse assim, como eu, mas ele deixou uma sementinha na cabeça do faraó. Coloque alguém como eu. Então, meu irmão, minha irmã, saiba aproveitar as oportunidades. A oportunidade bateu na porta da sua casa. Aproveita, agarra a oportunidade. Não deixa a oportunidade passar. E aqui eu vou dar mais um testemunho rapidinho. Acho que foi em 2015, 2016. Não, foi antes, 2012, 2013. Eu trabalhava no interior e 2 dias por semana eu trabalhava em São Paulo. 3 lá, 2 aqui, 3 lá, 2 aqui. Eu era coordenador na empresa. Eu não era gerente, eu era coordenador. Um dia, a empresa foi comprada por um grupo inglês, da Inglaterra, e aí aconteceu que eu comecei a ter que interagir. Eu só tinha perfil técnico. Meu perfil não era de gerência. Meu perfil era um perfil técnico. E eu comecei a interagir com o pessoal da Inglaterra. Precisa migrar o servidor de e-mails? Eu estou lá. Precisa fazer uma migração do servidor de domínio? Eu estava lá. Precisava fazer outra coisa? Eu estava lá. Precisava fazer outra coisa? Eu estava lá. Perfil técnico. E o que aconteceu com reestruturação de empresa? Demite um gerente, põe o outro, e vai toda aquela dança de cadeiras nas empresas. Sabe dança de cadeira? Sai um, entra outro, sai outro, entra outro. E danças de cadeiras na empresa. Aconteceu que colocaram um gerente muito ruim. Muito ruim. Muito ruim. E eu era o subordinado dele.
Pensa no diabo, irmão. Pensa no diabo. O camarada me perturbava o dia inteiro. Era o Satanás encarnado. Estou brincando. Mas olha só. Esse camarada me perturbou tanto, ao ponto de o pessoal chegar em mim e falar assim: rapaz, fica tranquilo, fica calmo. Logo a gente vai resolver isso. A gente sabe que ele não tem relacionamento, que ele tem problema. A gente vai demitir ele, mas fica tranquilo, fica tranquilo, fica tranquilo. E esse fica tranquilo deu a entender que eu seria o gerente. Ficou subentendido. Mas no dia que demitiram o cara, chegaram em mim e disseram assim: fizemos uma demissão dele por conferência. Pra você ver como é que foi a demissão dele, por videoconferência. Chamaram ele, um da Inglaterra, um daqui. O pessoal de RH surta, né, quando fala um negócio desse. Fez a demissão por conferência. Pôs ele lá, demitiram ele. Aí me chamaram: então, Erivelton, você vai ficar interino por 1 mês. Daqui 1 mês começa, dia 20 de dezembro, começa o gerente novo. Eu, hã? Gerente novo? Quem é o gerente novo? Ah, ele está vindo de uma empresa francesa, não sei o quê, a gente é amigo meu, tal, estou trazendo ele. Eu falei: por que você vai trazer outro cara? Aí foi a minha deixa. Por quê? Eu estou aqui. Por que você vai trazer outro? Por que eu não posso ser o gerente? Na hora, eu pá! Aí ele: a gente nunca pensou nisso, porque você tem um perfil técnico, tal. Agora deixa eu contar um milagre para você. 1 ano e meio antes, eu era professor numa faculdade. E eles deram um curso de graça para todos os professores, MBA em Gestão Empresarial. E daquele grupo de todos os professores, só eu entrei no curso, porque nenhum professor queria fazer gestão empresarial. E eu ganhei um MBA gratuito. E eu estudei 1 ano e 6 meses, fiz tudo o que tinha que ser feito. E quando aconteceu essa oportunidade, eu falei para ele: eu sei que meu perfil é técnico, mas eu fiz um MBA em gestão empresarial, eu estou me preparando para esta vaga, para esta função, e eu sou a pessoa para essa vaga. Aleluia! Sabe o que aconteceu? Não acaba por aí. O camarada ficou bravo comigo, porque era amigo dele. O camarada já tinha pedido demissão na outra empresa, e agora ele vai começar. Como é que eu vou falar para o cara que ele não vem mais? Eu falei: eu quero a vaga é minha. Aí ele falou assim: então você vai fazer uma entrevista em inglês com Paul Edwards, lá da Inglaterra, e se você passar no inglês, a vaga é sua, senão você está fora. Aí deu um ultimato em mim: se você passar, é tua, se você não passar, você está na rua. Falei: tá bom, pode marcar. Aleluia. Crente teimoso, aleluia. Vamos para oração, jejum, oração, aula de inglês, corre no intensivo, aula particular, aleluia. Vou resumir: passei na entrevista, virei o gerente, depois a empresa mudou, muda aqui, muda ali, muda lá. De gerente virei gerente nacional, de gerente nacional virei diretor, e glória a Deus, Deus é bom. Aproveite as oportunidades. Aproveite as oportunidades. Se eu deixasse passar, irmão, eu não sei quando eu teria outra. Mas graças a Deus, Deus é bom. Deus cuida de nós. Deus cuida de você. Olha aqui. Olhando para José, da prisão à administração de um país. Olha de onde Deus tirou ele e para onde ele foi. Então, acompanha comigo nesse timeline. Olha aqui. Ele estava lá em Canaã, na terra dos seus pais, na terra prometida. De repente ele é vendido como escravo. Foi vendido por 20 moedas de prata. Aí de repente ele vai para o mercado de escravos. Vira um produto no mercado. Ele está lá naquele mercado como um produto, sendo vendido. Então ele vai trabalhar na casa de Potifar no Egito. Da casa de Potifar ele vai para a prisão. E da prisão, Deus tira ele da prisão e leva ele direto para o trono. E leva ele direto para a administração da nação mais poderosa da época. Se fosse hoje, ele seria o governador dos Estados Unidos da América. Se fosse hoje, ele estaria no comando da maior potência mundial. Então repare o que Deus faz com o homem. E olha só, aí vem uma dica de administração que a gente aprende com José. Ele disse assim: não gaste tudo o que você tem. No ano da bonança, guarde 20% de tudo que você está produzindo. Porque quando chegar o momento, você vai recolher em celeiros.
Aqui ele está dando uma dica de previdência, de você planejar o seu futuro. Os economistas dizem, tire o seu dízimo. O dízimo, então, vamos fazer uma conta para um crente. O crente ganha 10 mil reais, aleluia, 10 mil reais. Ele vai dar os 1.000 reais de dízimo. E ele vai guardar mais 2. Então o crente só pode gastar 70% do seu salário. Ele vai gastar 7 mil. Você tem que viver com 7, não com 10. 20 você vai guardar, 10 você vai ser fiel no seu dízimo. Também tem as ofertas, mas ok, considera as ofertas aí dentro do seu pacote. Mas olha só, você vai ter que guardar 2 mil por mês. Se você ganha 10, guarde 2 por mês. Quer o segredo da prosperidade? José já deu aqui, ó. Segredo de administração de previdência. Se você fizer isso, seu dinheiro vai render, você vai colocar no celeiro, você vai ter uma previdência, você vai ser abençoado. Aí eu te pergunto, será que nós, hoje, para pensar você aí, você está conseguindo fazer isso? Se você não tiver, vamos pensar. Será que a gente consegue se reprogramar e se reorganizar para ver a mão de Deus abençoando? E Deus vai te abençoar sim, mas tem uma dica de negócio. José está dando uma dica de previdência. E aí, olha só, ele diz que nos anos bons, ó, você tem que recolher. Faz o estoque do trigo. Para quando você vai pegar lá, ó, esse estoque servirá para reserva nos anos de fome. Então ele acabou de dar a dica de como que a gente tem que fazer. Então deixa eu falar para você sobre os 4 P's da vida de José. Primeiro, ele era proativo. Segundo, ele era prudente. Uma pessoa que sabia quando agir, a hora de agir. Depois ele também era previdente. Ele guardou para o futuro. Ele ensinou o faraó a guardar. Ele administrou nos anos de bonança. E ele também era, consequentemente, próspero. Isso era a vida de José. Esses 4 P's estavam na vida dele como uma pessoa que sabia organizar a sua vida. Então olha só, aí a gente olha para cá e tem o seguinte, ele ganha um nome de faraó. Quando ele assume a administração, por causa disso aqui, ele ganha esse nome, Zafenat Paneia. Que nome feio, mas o significado é bonito. Zafenat Paneia, em egípcio, significa o Salvador do mundo. O Salvador do mundo. Ele não salvou só o Egito, porque o Egito era o celeiro do mundo. Quando houve fome na terra, o Abraão estava lá em Canaã, o que o Abraão fez? Desceu para o Egito. Quando teve um problema lá, o que o Isaac quis fazer quando teve fome? Ele quis descer ao Egito, Deus não deixou, mas ele quis ir para o Egito, porque no Egito tinha pão, no Egito tinha comida, era o celeiro do mundo. Agora, por causa disso, José é conhecido como Salvador do mundo. José é um tipo de Cristo. Ele foi vendido, foi rejeitado pelos seus irmãos, ele foi entregue, mas ele foi humilhado, mas ele foi exaltado, pelo que Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E que nome é esse? Jesus Cristo, aleluia. O nosso Senhor foi humilhado, ele é um tipo de José. Então você tem aqui essa questão, e aí você, quando olha o nosso textuário, eu estou repetindo o textuário, só para você lembrar, que por causa disso, ele não culpou os irmãos, porque ele falou assim, os irmãos me venderam. Ele não ficou com raiva no coração dos irmãos, mas ele disse assim, ó, não vos entristeçais, ele está falando com os irmãos dele, nem pese os vossos olhos me haverdes vendido para cá, porque não foi vocês, mas sim a mão de Deus, que fez isso para a conservação da vida. Foi Deus quem fez. Então saiba que apesar das pessoas estarem interagindo e fazendo coisas contra nós, elas estão sendo instrumentos de Deus, para fazer você crescer, para você prosperar. Então veja, Deus está usando essas vidas. E a gente vai para a lição 2, que Moisés é fiel à sua casa. E aqui, falando em fidelidade, a primeira característica de José era a proatividade. A segunda característica de liderança que nós vamos ver hoje é a fidelidade. Ser fiel. E aqui, de acordo com o dicionário de Champlin, fidelidade é uma atitude, uma conduta justas, pela devoção de alguém a uma pessoa ou uma causa.
pela incorruptibilidade, pela sinceridade, pelo cumprimento das promessas e votos feitos e pela lealdade sincera. Deus procura os fiéis. Os olhos do Senhor está procurando os fiéis da terra. E graças a Deus está cheio de gente fiel aqui nesta manhã. Porque eu sei que o Senhor te salvou. Deus te escolheu para você ser fiel. Para você ser fiel até a morte. E quando a gente olha no dicionário, a palavra fidelidade ou fiel, ela também se refere àquelas pessoas que cumprem promessas. Aquelas pessoas que são dignas de confiança. Então, um líder precisa ser digno de confiança. Precisa inspirar confiança. E aqui você tem no dicionário também outra definição: pessoa fiel, zeloso, respeitoso, constante, que cumpre os compromissos assumidos. Então o crente é desse naipe. Ele é líder, ele é fiel, porque ele cumpre aquilo que diz, ele faz aquilo que falou que faria. Eu quero chamar a sua atenção para uma expressão aqui, ó. A palavra fé é impressionante. A gente fala muito de fé. Abraão, o pai da fé. Mas nenhuma vez no Antigo Testamento ele foi chamado de pai da fé. Ele foi chamado no Novo. E ele não foi chamado de pai da fé, ele foi chamado de pai dos que creem. Consequentemente, a gente interpreta que é pai da fé. Agora, a palavra fé só aparece uma vez no Antigo Testamento. É no texto de Abacuque 2:4. O justo viverá pela fé, ou pela sua fé. E esse texto, Abacuque fala num momento de grande dificuldade, que a nação está enfrentando sobre os babilônicos. E quando você olha a palavra fé, em várias versões bíblicas, ela é algo mais forte do que a gente interpreta em português. A palavra emuná, a palavra pistis, ela é muito mais forte do que a gente observa aqui. Porque quando você fala fé, vem na sua cabeça acreditar, crer. Mas o acreditar e o crer é um conceito filosófico grego, é abstrato. Eu creio, eu acredito. Uma coisa abstrata. Só que fé, no contexto da Bíblia, é algo concreto, não é filosófico. É você acreditar. Por que a Bíblia diz assim, a fé é o firme fundamento. Não é uma coisa no escuro, não é um salto no escuro, fé é algo firme. Então aqui você tem essa expressão, fé é você se afirmar em algo, e por isso, na maioria das traduções, ele é traduzida como fidelidade. Por isso que nós vamos encontrar também que o justo viverá pela sua fidelidade, pela sua lealdade. Deixa eu te mostrar, das 200 ocorrências da Almeida Revista Atualizada, a palavra pistis é traduzida como fidelidade. E onde que eu quero chegar? Que você vai encontrar esse texto várias vezes. O justo viverá pela sua fidelidade. Fidelidade envolve não somente uma questão do acreditar, mas ela envolve você fazer alguma coisa. Você ser fiel tem uma participação sua. Você precisa se esforçar para ser fiel. Você precisa mudar a sua atitude. Então deixa eu mostrar para você, a palavra crer, ela no sentido filosófico, é a palavra no sentido de confiança, é batar. A palavra acreditar é levitoar. São palavras diferentes. A palavra fé, ela é fidelidade. Você precisa ter fé em ação. Por isso está escrito aqui em Tiago 2,19: tu crês que há um só Deus, fazes bem, também os demônios creem e estremecem. Assim, a fé, se não tiver obras, é morta. Então, quando a gente vê a palavra fé, você tem que entender que fé para nós crentes é uma fé ativa, é uma fé com obras. Fé com obras igual #fidelidade. Significa obediência. Você precisa obedecer a Deus, você precisa ser fiel a Deus, você precisa ir até o fim, você precisa continuar crendo firme na fé. O modelo aqui, é um modelo bíblico de fé, é que uma não existe sem a outra. Não há fidelidade que não derive da fé, e não tem fé que não exija de você viver uma vida de fidelidade. Quem tem fé,
acredita. Quem acredita, cumpre, faz a vontade de Deus. E aí eu quero chegar no tópico 2 da nossa lição, mostrando Moisés, que é um menino, um hebreu no Egito. Esse menino que estava lá, melhor, é o tópico 1, né? É o tópico 1. Ele estava aqui no Egito. Eu quero só destacar para vocês essa plantação aqui. Aqui é o rio Nilo. Só dá uma observação nessa plantação em volta aqui, tá bom? Porque eu tenho um detalhe para mostrar para você. O Império do Egito era um império grande. Olha só. De lá de cima, do delta do Nilo, da terra de Gósen, onde vocês estão vendo as pirâmides, lá em cima, toda essa parte irrigada. Lá em cima o mar Mediterrâneo e aqui embaixo o rio Nilo. Aqui embaixo a Núbia, o Alto Egito, Baixo Egito, Mar Vermelho, tudo isso aqui é o Egito, um grande império do Egito. Esse império era dominado pelos faraós. Depois o povo sai daqui, da terra de Gósen, e vai para Canaã. Mas deixa eu mostrar para vocês uma coisa. O nome de Moisés, tirado das águas, é o nome dele, salvo das águas. Esse é o nome que você vai observar, que não é um nome hebreu, é um nome egípcio. Aí eu quero fazer a seguinte pergunta, porque às vezes a gente vê a gente observando o texto. Você acha que Joquebede, a mãe do Moisés, pegou um menino com 3 meses de idade, botou ele num cesto, e soltou ele na correnteza do Nilo e falou, seja o que Deus quiser, deixa o jacaré, e que Deus cuide dele, e vá com Deus, meu filho, estou livre dessa dor de cabeça, não tenho mais que amamentar. Será que passou isso na cabeça de Joquebede? Uma mãe desnaturada? Não. Eu quero chamar sua atenção, porque ela pegou os juncos, ela fez um cesto de juncos. O que era o junco? Então quando você olha para o texto, a mulher ficou grávida e deu à luz a um filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu durante 3 meses, não podendo porém escondê-lo mais tempo, pegou um cesto de junco, de papiro, uma planta aquática, e aí ela pegou, tapou os buracos com betume e piche. Ela fez a impermeabilização do cesto. Ainda sendo uma planta aquática, ainda fez toda a impermeabilização. Pondo nele o menino, largou no meio dos juncos, à beira do rio. Ela colocou ele no meio dos juncos, à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. Então, observe aqui comigo. Isso aqui é o junco, é o papiro. É uma planta aquática que nasce nas margens do rio Nilo. E ela tem aproximadamente, pode chegar até 3 metros de altura. Está cheio dessa plantação ali. Joquebede não pegou o menino, botou no cesto e soltou na correnteza. Ela o colocou no meio dos juncos. Ela escondeu o menino na água, no meio das plantas. Ela não colocou ele visível na correnteza para crocodilo, para não sei o quê, para ele sair descendo o rio abaixo, correnteza abaixo ou acima. Ela escondeu o menino no rio. Não podendo esconder em casa, levou-o para o rio, colocou lá no meio dos juncos e mandou a filha ficar observando. Miriam ficou de longe. Então Joquebede não era uma mãe desnaturada. Deixa eu dizer isso para você, não era. Era uma mãe muito cuidadosa. Quando ela fez isso, só para você entender, no meio dos juncos, não jogou o menino na correnteza, e Deus cuidou. E Deus fez a princesa aparecer ali, porque me responde uma coisa, o que uma princesa foi fazer no rio Nilo? Ela não tinha piscina chique na casa dela, no palácio dela? O que ela foi fazer no meio desse monte de mato, no meio do rio? O que ela foi fazer lá? É Deus, irmão. Eu sei lá o que ela foi fazer, mas uma coisa eu sei, ela foi. E aí quando chegou lá, Deus moveu o coração da princesa. A princesa encontrou o menino foi cuidado. Então quando você olha o nome Moisés, significa nascido de, você vai ver que é um nome egípcio. Você vai ter faraós chamados Ahmose, Tutmose, Patamose, não sei o que, Moshe, e o nome dele é Mose, em hebraico é Moshe. Mas veja, ele deveria ser um dos faraós.
Ele foi criado para ser um dos faraós. Mas aí que vem o negócio. O menino foi instruído em toda a sabedoria do Egito. Depois que a princesa encontra, Miriam fala para ela: olha, tem uma ama de leite, tem uma mulher que pode cuidar dele, e ela cuidou dele até que ele fosse desmamado, e isso deve ter durado em torno de 3 a 4 anos, a revista chega a dizer 4 a 5, que seja 5, uma criança com 5 anos de idade, o que ela sabe? Mas uma coisa eu posso garantir para você, uma criança com 5 anos, criada pela mãe, crente, fiel, temente a Deus, ela ensinou tudo o que ela podia para uma criança de 5 anos, até 5 anos, ela ensinou tudo o que ela podia, todos os seus valores, quem era o seu Deus, quem era, como era, ela ensinou durante 5 anos, depois pegou uma criança de 5 anos e entregou para a princesa, e o menino vai ser instruído em toda a ciência do Egito, e aí ele vai ser instruído, aqui ó, ele vai ser instruído na questão da matemática, eles construíram as pirâmides, na medicina, eles faziam embalsamento, eles faziam cirurgias cerebrais, eles faziam cirurgias de estômago, eles tinham uma medicina avançadíssima, que até hoje você encontra uma múmia agora, depois de 3, 4 mil anos, você tem uma múmia, um corpo preservado, eles tinham uma medicina avançadíssima, eles tinham a questão de cores azuis, coisas que eram raríssimas, eles tinham matemática, astronomia, tudo que você imaginar. O Egito era referência tecnológica do seu mundo. Esse menino foi criado. Na escrita, Moisés aprendeu a escrever, coisa que ninguém sabia. Olha só, ele foi instruído. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é isso aqui, ó. Está na sua revista. Leia comigo ali, ó. Certamente os filósofos e sacerdotes egípcios tentaram incutir na mente de Moisés as suas crenças religiosas, mas as instruções que recebera de sua mãe ficaram impregnadas na sua alma. Pai e mãe, traga seu filho na casa de Deus. Pai e mãe, não importa se ele tem 2, 3, 4, não importa a idade dele, que ele seja educado na casa de Deus, que ele seja educado nos valores cristãos, que você, pai e mãe, incuta na cabeça dele a palavra de Deus, porque você pode ter certeza, ensina o menino no caminho que deve andar, que até quando ele crescer, ele não se desviará dele. Aleluia. Ensina. Então a mãe fez um papel maravilhoso, e aí Moisés se tornou um grande líder, tornou-se um grande líder. Ele é um líder pelos hebreus, porque agora ele não é um líder egípcio, ele foi educado em toda a ciência do Egito para ser um líder egípcio, mas Deus falou: você não vai ser líder egípcio, você vai ser líder dos escravos, daqueles que foram escravizados no Egito. E aí o que acontece? Fica a dica no tópico 2.1, o grande líder não rejeita as suas origens, saiba de onde você veio. Ele era hebreu, ele não era egípcio. Ele falou assim: eu fui educado, fui criado em toda a ciência do Egito, mas ele preferiu sofrer com os seus irmãos. Olha o que está escrito em Hebreus 11, 24 e 25. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, do que, ou a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Ele preferiu ser maltratado do que viver no palácio, sem a identidade, sem ser um líder. Então você precisa saber as suas origens, de onde você veio, de onde Deus te tirou. Lembra que Deus fez na sua vida, você é instrumento de Deus. Um grande líder é forjado pelo Senhor, e deixa eu te dar um exemplo, ele não foi preparado da noite para o dia, não é fast food, brincando aqui com as palavras em inglês, não é comida rápida, não, só dá uma observada, 40 anos no Egito, sendo educado em toda a ciência do Egito, 40 anos sendo pastor em Midian, para depois de 80 anos, ser usado por Deus, para libertar a nação por mais 40 anos no deserto. Deus preparou ele por muitos anos, e usou ele também por muitos anos.
É uma jornada de 120 anos. Não se forma líder no miojo. 3 minutos, pum, aperta, sai um líder. Deus forja. Deus trabalha no caráter, Deus trabalha na vida, Deus trabalha no coração. Deus começa trabalhando muito cedo, como Moisés foi trabalhado desde criança. Deus foi preparando ele para uma grande missão. Deus está trabalhando na sua vida. Não chegou a hora, mas pode saber, Deus está trabalhando, Deus está trabalhando, Deus está trabalhando na sua vida. Você está sendo formado, forjado para chegar no ponto que Deus quer te usar. Então não se preocupe. Um grande líder é comparável aos líderes dos líderes. Que líder é esse? O nosso Senhor Jesus. Moisés foi comparado com Jesus. Olha Hebreus 3, versículos 1 e 2. Olha o que está escrito. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem seus pensamentos em Jesus, apóstolo, sumo sacerdote, que confessamos. Ele foi fiel àquele que o havia constituído. Ele está falando, Jesus foi fiel. Da mesma forma, assim como foi fiel Moisés em toda a casa de Deus. Ele foi fiel. Então olha só, aqui eu vou resumir. Moisés viveu aquilo que Jesus anunciava. O discipulado requer renúncia, até mesmo dos familiares mais próximos, como mulher, pai, mãe e irmãos. A fidelidade de Moisés à casa, a fidelidade a Deus, é demonstrada em todo o seu apreço pelos escravizados hebreus, em cuja defesa ele se colocou. Então eu termino dizendo para você, primeiro, como líder, seja proativo, como foi José. Seja fiel, como foi Moisés. E agora para terminar, seja um aluno assíduo da IBD, em nome de Jesus. Deus abençoe.